O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, e quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la, e quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então celebrando hoje o primeiro dia da nossa novena em honra ao nosso padroeiro, Cristo Rei. E é uma alegria celebrar, abrir a novena celebrando um mártir, alguém que derramou o seu sangue por causa de Cristo, e neste caso, este bispo que derramou o seu sangue pela unidade da igreja. O tema que eu irei abordar hoje é outro, quero falar sobre o Evangelho, mas apenas para que vocês saibam de quem estamos tratando. São Josafá, tinha nascido numa família ortodoxa, isto é, que pertencia àqueles cristãos que por volta do ano 1000 se separaram da igreja católica. Então ele nasceu numa família que não era católica, eles eram cismáticos, mas ele acreditava, ao contrário, infelizmente, de muitos por aí, de muitos que se dizem cristãos, ele acreditava que Cristo tinha deixado apenas uma igreja sobre a terra. E aí um grupo de cristãos da sua região resolveu voltar para a unidade católica. Ele tinha 16 anos, mais ou menos nesse período. Quando o seu grupo resolveu voltar para a unidade católica, sabia muito bem que seria perseguido por causa disso, porque eles seriam tratados como traidores da nação, traidores daquela comunidade a quem eles pertenciam antes. Mas ele, juntamente com aquele grupo, voltou-se para a comunidade católica. Ele entrou para a vida religiosa, se tornou bispo católico, e porque católico, foi assassinado. Ele foi assassinado por aqueles que o odiavam, porque ele acreditava que era necessário, uma vez conhecendo que a igreja católica é a igreja de Cristo, uma vez conhecendo que Jesus Cristo fundou apenas uma igreja,
Então ele acreditava que, uma vez crendo nisso, descobrindo isso, ele deveria pertencer à Igreja Católica. Então é muito triste quando nós vemos, até mesmo entre católicos, a seguinte afirmação: ah não, placa de igreja não salva ninguém. Como se fosse indiferente ser católico, ser protestante, ser ortodoxo. Porque São Josafá nisso não acreditava, porque São Josafá sabia que pertencer à Igreja de Cristo, que a igreja é necessária para a salvação, São Josafá abandonou de alguma maneira a comodidade de continuar pertencendo aos ortodoxos para pertencer à única Igreja de Cristo, e por causa disso ele morreu. Mas este homem não teve medo das ameaças dos homens, porque se apoiava numa rocha inabalável. Foi com esta antífona que nós começamos a missa de hoje. Pois bem, que Ele interceda por nós, para que nós também não tenhamos medo das ameaças do mundo, e que também nós estejamos alicerçados em Cristo, rocha inabalável, para que possamos, meus santos, caminhar para o céu. E eu digo isso, caminhar para o céu, porque a novena de Cristo Rei, ela é caracterizada por esta temática. Vocês vão perceber que os textos todos vão sempre falar de alguma maneira a respeito da preparação para o céu, da preparação para a vinda de Cristo, que Cristo virá ao mundo. Então essa preparação para a parousia. Então nós iremos, se vocês forem bem atentos, nós iremos perceber que os textos litúrgicos, não apenas nas 2 primeiras semanas do Advento, mas já nas 2 semanas que antecedem o Advento, na 33ª semana e na 34ª semana, que é de Cristo Rei, essa tônica estará bem presente. E nós aqui no finalzinho da 32ª já percebemos essa tonalidade, isto é, de uma preparação para a vinda de Cristo. Pois bem, então, como estamos nesta novena de Cristo Rei, vamos começar a refletir a respeito desta realidade. Jesus Cristo virá, e nós precisamos nos preparar para a vinda de Cristo, porque nós não sabemos o dia nem a hora, mas os sinais nos são dados. Vamos lá, diz aqui então que Jesus Cristo, ele diz, Lucas capítulo 17, versículo 26, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Como aconteceu nos dias de Ló, assim também acontecerá nos dias da vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo, ele compara a sua vinda, o seu retorno, com os dias de Noé e os dias de Ló. Então é importante, para que nós possamos compreender o que é que Jesus está dizendo, que você saiba a que é que ele está se referindo. Então aqui, quando ele se refere aos dias de Noé, ele está se referindo lá àquela passagem do livro do Gênesis, no capítulo 6, que diz que a maldade dos homens era muito grande, que a perversidade dos homens tinha crescido muito sobre a terra, né? Versículo 5, Gênesis capítulo 6, versículo 5, o Senhor viu que a maldade dos homens era grande, e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o pecado. Então, a humanidade que tinha se voltado quase que totalmente para o pecado, para a maldade. Não é querer, meus santos, ser pessimista, mas é apenas olhar para o mundo. Não é uma realidade muito diferente da realidade atual na qual nós estamos vivendo. No versículo 11, diz aqui: a terra corrompia-se diante de Deus, e se enchia
de maldade. Versículo 12: Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Então Deus, vendo aquela maldade, Deus então envia o castigo. Mas para que é que Deus envia o castigo? Para que nós nos arrependamos, para que nós nos convertamos, para que nós olhemos para a nossa vida a partir daqueles acontecimentos e tenhamos tempo de mudar de conduta. Então Deus diz a Noé: prepara uma arca, porque virá uma grande destruição. E Jesus, se referindo a esta passagem, ele diz: pois bem, no tempo de Noé, não obstante aquele sinal de Noé ali preparando a arca e dizendo que viria o dilúvio, diz aqui Jesus, em Lucas capítulo 17, versículo 27, eles comiam e bebiam, eles se casavam e se davam em casamento, eles não estavam nem aí, eles continuaram normalmente a sua vida, não obstante aquele sinal que Noé era para eles. Então, são aqueles que vivem no pecado, esquecidos de Deus. São aqueles que vivem no pecado e não estão preocupados se a própria vida está de acordo com a vontade de Deus. Nós sabemos muito bem quantas pessoas riem. Se você falar isso para algumas pessoas, elas vão rir na sua cara, dizendo: vá dizer para uma pessoa que tem publicamente uma vida errada, que está tomando atitudes, tendo atitudes de pecado na sua vida, diga para elas: olhe, o inferno existe, olhe, você pode se perder eternamente. São poucas as que vão ouvir e levar em consideração aquela advertência. Muitas vão ficar com raiva de você, porque disse aquilo, e outras, além de raiva, vão rir da sua cara, boboca, fica acreditando nessas besteiras, e vão continuar na sua vida. Então assim aconteceu nos tempos de Noé. Noé ali construindo aquela grande arca, dizendo que a desgraça viria, que a enchente viria e mataria a todos, e diz aqui Jesus, que eles comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, não estavam se importando, poucos se importavam com aquilo que Noé dizia, como hoje, poucos se importam, e aqueles que se importam poucamente, isto é, poucos se importam, e os que se importam, não se importam tanto quanto deveriam se importar. Nós somos aqueles que nos importamos, e vemos que nos importamos com pouca intensidade. Isto é, será mesmo que nós que dizemos crer, levamos a sério esta palavra? Isto é, que o Senhor virá, e que se nós não estivermos vivos por ocasião da segunda vinda de nosso Senhor, esta vinda, este encontro com nosso Senhor acontece no dia da nossa morte. Se nós morrermos, com Ele nós nos encontraremos, e por Ele nós seremos julgados. Pois bem, mas continua Jesus nessa advertência, ele diz: o mesmo acontecerá como aconteceu nos tempos de Ló. Aí você vai lá, se de Noé nós lemos aqui trechos do capítulo 6 do livro do Gênesis, você vai agora para o capítulo, você pode pegar desde o capítulo 18, mas vamos aqui nos até o capítulo 19 do mesmo livro do Gênesis. Jesus diz: o mesmo acontecerá no tempo de Ló. As pessoas comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam, e não estavam nem aí com as advertências do Senhor. Elas comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam, e não estavam nem aí com aquilo que Deus lhes anunciava.
Meus irmãos, não é querer ser alarmista, mas isto hoje, mais do que nunca, está acontecendo. Talvez nós nunca tenhamos vivido numa geração em que as pessoas estivessem tão indiferentes a Deus. Mas aqui, quando eu digo isso, eu não me refiro apenas aos pagãos, porque é verdade que hoje são muitos os pagãos, mas é tristemente verdade também que dentro da igreja há muitos que pouco se importam com a vontade de Deus, que comem e bebem, compram e vendem, plantam e constroem, isto é, vivem apenas pensando nas coisas da terra, no seu trabalho, na roupa que vai comprar, na saúde para o corpo, na comida para comer, nas suas diversões, mas não na sua vida eterna. Esta palavra de nosso Senhor é dizer que as pessoas estavam preocupadas com aquilo que elas podem ver e tocar, mas não estavam preocupadas com a sua salvação eterna. Estavam preocupadas com a sua morada aqui na terra, mas não estavam preocupadas com a sua morada no céu. Então, Jesus diz, pois bem, assim como aconteceu lá com Ló, em Sodoma, assim acontecerá. E o que foi que aconteceu lá em Sodoma? Diz, se vocês pegarem o capítulo 16, diz que Ló foi visitado por 2 anjos, por 2 homens. E Sodoma, que era uma cidade pervertida, que era uma cidade tomada pelo pecado, em que as pessoas viviam não preocupadas em agradar ou desagradar a Deus, elas estavam preocupadas em satisfazer os seus desejos transviados. E diz então que quando os homens, jovens e velhos, diz a palavra, quando os jovens e velhos daquela cidade viram aqueles 2 homens, que a Sagrada Escritura diz que são anjos, entrando na casa de Ló, eles desejaram aqueles homens para si. Eles desejaram sexualmente aqueles homens. E foram à casa de Ló e disseram: traz esses homens, porque nós queremos conhecê-lo. E a palavra conhecer na Sagrada Escritura significa também intimidade sexual. Traz esses homens para fora, porque nós queremos conhecê-lo. E Ló sabia muito bem que eles queriam ter relações sexuais com aqueles homens, que Ló, no momento de agonia, disse: olha, eu tenho 2 filhas, elas são virgens. Não vou nem aqui julgar a atitude de Ló, né, de oferecer as filhas, mas tudo bem. Eu tenho 2 filhas, elas são virgens, eu dou elas a vocês, eu as dou a vocês, mas vocês fazem com elas o que vocês quiserem, mas não façam nada com esses homens. Mas eles queriam os homens. Daí vem o pecado de sodomia, o pecado da prática da homossexualidade, contra a qual agora ninguém pode falar, né? Se alguém disser que isso é pecado, vai até preso, mas é pecado, está na Sagrada Escritura, mas agora é a conduta mais digna na face da terra, que nós temos que ensinar aos nossos filhos até, querem, né? Mas nós, com a graça de Deus, não teremos medo das ameaças dos homens, porque com a graça de Deus, estamos alicerçados numa rocha inabalável, e nós não iremos ceder à pressão do mundo, que queira fazer com que nós engolamos os seus antivalores de qualquer jeito. Pois bem, então diz aqui Gênesis capítulo 19, versículo 4: mas aqueles homens que entraram na casa de Ló, antes que tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa, desde os jovens até os velhos, toda a população, e chamaram Ló. Onde estão? Disseram-lhe
os homens que entraram na tua casa esta noite. Conduze-nos até nós, para que nós os conheçamos. Ló saiu para ter com eles, foi à porta, fechou a porta atrás de si, para que eles não invadissem a casa. Fechou a porta atrás de si e disse-lhes: suplico-vos, meus irmãos, não cometais este pecado, não façam isso. Ouvi, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens, eu vou-las trarei, e fazei delas o que quiserdes, mas não façais nada a estes homens. Mas eles queriam, estavam decididos, e diz então que os anjos saíram, puseram Ló para dentro da casa, saíram e os cegaram, eles ficaram cegos, aqueles anjos cegaram aquela população, e eles não puderam colocar a mão naqueles homens, e a cidade foi destruída. Mas eles estavam o quê? Obcecados pelos seus pecados, eles queriam de qualquer jeito fazer a sua vontade, e não estavam ali preocupados se aquilo era ou não era agradável a Deus. Meus irmãos, nosso Senhor então diz que assim acontecerá com relação à vinda do Filho do Homem. Ela será precedida por castigos, por tribulações. Isto é, nosso Senhor, por misericórdia, para que alguns ainda se salvem, nosso Senhor permitirá a tribulação, permitirá o sofrimento, permitirá o castigo, enviará o castigo, para que, quem sabe, alguns, vendo esses sinais, se convertam. Já trouxe aqui para vocês lá aquela passagem do Catecismo 675, no Catecismo da Igreja Católica, que diz que antes da vinda de Cristo, a igreja passará por uma grande tribulação final, que fará com que até muitos crentes sejam abalados. A perseguição que acompanhará a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente para os seus problemas à custa da apostasia da verdade. Então, esta perseguição que acontecerá antes da vinda de Cristo. Mas, meus santos, a pergunta é: será que quando nós começarmos a ver os sinais da grande tribulação, será que nós iremos nos converter? Será que nós, quando começarmos a ver os sinais, será que nós iremos nos converter ou iremos nos endurecer no pecado, como aconteceu nos tempos de Noé e como aconteceu nos tempos de Ló? Será que, vendo aqueles sinais, nós iremos suplicar ao Senhor misericórdia e mudar de postura, ou iremos nos tornar empedernidos nos nossos pecados? Diz aqui, quando Jesus falou isso, desses sinais, os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? E Jesus disse: onde estiver o cadáver, aí se amontoarão os abutres. Isto é, vocês verão os sinais. Quando os urubus, os abutres, estiverem se aproximando, é porque o cadáver está aí presente. Quando vocês virem esses sinais, eles serão uma advertência de que a vinda do Filho do Homem se aproxima. Então, convertei-vos, mudai de conduta. Vamos então juntar as nossas forças e nos decidir mais do que nunca por Deus, e suplicar a Deus a graça e a força para que repudiemos mais do que nunca o pecado. Meus irmãos, estamos então no início da nossa novena de Cristo Rei, que eu falei que a festa de Cristo Rei, ela faz com que nós abramos os nossos olhos para Jesus Cristo, que virá, e que Ele é o Rei e Senhor do universo. Peçamos a Deus, mas peçamos sinceramente, peçamos durante a nossa novena, peçamos durante as nossas orações, que Ele nos conceda esta decisão,
Peçamos a Deus que coloque no nosso coração um amor grande pelos nossos irmãos, para que nós rezemos pela conversão deles. Nossa Senhora que tanto fala, né? Nossa Senhora lá em Fátima que falou que muitas são as almas que se perdem, porque não há quem por elas faça penitência. Então rezemos pelos nossos filhos, pelos nossos pais, a esposa pelo marido, o marido pela esposa, pelos nossos amigos, pela conversão dos pecadores, e saibamos que se a nossa oração for verdadeira, será verdadeira primeiramente em nós, porque o que é que deve nos levar a desejar a salvação do outro, quando eu a desejo para mim? Porque se eu não desejo a salvação para mim, se eu de verdade não desejo a salvação, a minha oração não será verdadeira pelo outro. Então peça ao nosso Senhor, meu Deus, abri os meus olhos para que eu veja, Senhor, para que eu veja que Tu és a minha riqueza, para que eu veja a feiura do mundo, para que eu veja a brevidade do mundo, e para que a minha oração seja verdadeira, para que quando eu interceder pelos meus, seja uma oração eloquente, não eloquente no sentido de palavras rebuscadas, palavras bonitas, palavras gramaticalmente muito bem colocadas, não, palavras eloquentes, porque brotam de um coração que crê, e que verdadeiramente deseja para o outro, aquilo que também deseja para si. Que nós, meus santos, nesta novena de Cristo Rei, nós nos exercitemos nesta fé, cresçamos nesta fé e rezemos a partir desta mesma fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.